Isaías, capítulo 55. Tem aqui o texto onde o Senhor começou falando comigo hoje à tarde, para trazer ao povo de Deus neste lugar. E também aqueles que estão conosco online. Isaías, capítulo 55, apenas os versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Nós temos falado sempre aos irmãos aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Nós temos hoje o culto da família. Irmãos, há um mover na tentativa de destruir a família no modelo judaico-cristão. Nós sabemos que, na realidade, o trabalhar, o propósito é contra o povo de Deus que proclama que somente Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, não temos que ficar falando coisas que não são reais. Há um mover, como um mover mundial contra o povo de Deus. Mas isso não deve ser nenhum fato de preocupação, porque a igreja sempre foi perseguida. E de acordo com os estudiosos, os entendidos no assunto, o pior século para a igreja, onde houve mais perseguições e mortes, foi o século XX. No século XX, a igreja foi perseguida de uma maneira terrível. Não vamos falar mais na implantação de alguns regimes totalitários. A igreja foi perseguida, o povo de Deus foi preso, muitos mortos. Mas nós temos no nosso país uma liberdade extraordinária, mas que nem sempre foi assim. Mas nós podemos dizer que é uma conquista da igreja do Senhor, daqueles nossos irmãos, lá no século XX, tão pertinho, não é, aqui da gente. Mas o que nós precisamos ter como principal fator é a palavra de Deus. E o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Nós precisamos estar plenamente conscientizados do poder de Deus. Nós precisamos estar verdadeiramente lembrados que quanto mais a perseguição, mais a igreja cresce. Nós não queremos isso. Nós queremos ter liberdade para proclamar o nome do Senhor Jesus. Nós queremos poder preparar um país melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. E o Senhor nos fala através do profeta Isaías, de uma forma tremenda. Ele está dizendo: tudo aquilo que vocês planejaram, os meus planos são maiores do que o de vocês. Tudo aquilo que vocês, por onde vocês estão imaginando caminhar, os meus caminhos são maiores, são mais altos do que os caminhos de vocês. Ele está dizendo: eu estou presente. Eu estou presente diante das injustiças. Eu estou presente diante das adversidades. Eu estou presente nos momentos alegres. Eu estou com vocês. Essa foi a palavra de Jesus ao voltar para o Pai. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas a história bíblica nos mostra várias pessoas, várias famílias. E dentre elas, a história bíblica nos faz saber
que em determinado tempo, Deus chamou um homem chamado Abrão, que depois o seu nome Deus mudou para Abraão. E Abrão, ele estava em Harã, ele já tinha 75 anos de vida, era um homem que vivia muito bem, tinha muitos funcionários, muitas pessoas lhe servindo. Ele era casado com Sarai, que depois o Senhor mudou o nome para Sara. E o Senhor, quando aquele homem estava muito bem, tudo dando certo na sua vida, o Senhor vai e fala, eu vou falar, deveria estar falando Abrão, mas eu vou falar Abraão. E Deus vai e fala a Abraão. Deus fala a Abraão, dizendo para ele que tinha planos específicos para a sua vida. Deus fala para Abraão, dizendo que através dele seriam benditas todas as famílias da terra. Mas ele com 75 anos, ele não tinha nenhum filho. Mas irmãos, a promessa divina sempre cumpre, nunca deixa de cumprir. E Deus diz: sai da sua terra, sai da sua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele nem chegou para Deus e disse assim: mas Senhor, depois de tudo que eu fiz, agora com os meus 75 anos, como é que através de mim serão benditas todas as famílias da terra, se eu não tenho nenhum filho? Meus amados irmãos, a gente não vê na Bíblia Sagrada Abraão discutir, Abraão falar com o Senhor. Ali naquele lugar estavam seus parentes. Não há nenhum registro que Abraão tivesse qualquer dificuldade com qualquer pessoa. Aí alguém pode dizer: mas será que Deus não tinha alguém mais jovem para fazer um trabalho como ele tinha planejado para fazer com Abraão? Será que Deus não tinha um casal mais dinâmico? Meus amados irmãos, o Senhor nos faz lembrar que Ele não vê como o homem vê. Nós vemos a aparência, mas Deus vê o coração. E quando a Bíblia fala que Deus vê o coração, Ele está dizendo que Ele conhece todas as coisas. Ele conhece os pensamentos, Ele conhece os propósitos, Ele conhece as palavras que serão proferidas, ainda que não tenhamos nem conhecimento. Os desejos, nada pode ser escondido de Deus. Então, irmãos, obediência e fé faziam parte do caráter de Abraão. E são justamente duas condições para que Deus cumprisse a promessa em Abraão: obedecer ao Senhor seu Deus e servi-lo com alegria e fé. Era necessário ter fé. Abraão não fez, mais uma vez, nenhuma pergunta, não questionou sobre a ordem divina, sobre a sua promessa. Ele não quis saber qual era o lugar, o que existia. Ele tinha em sua mente e em seu coração: o meu Deus vai me dar o melhor. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não importam as dificuldades, não importam para Deus as circunstâncias. Ele tem todo poder. Ele tem planos para a nossa vida. Ele tem propósitos para a nossa vida. Nós aprendemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Nós precisamos realmente crer nessa palavra. Essa palavra que é vivificada pelo Espírito Santo de Deus. E o Senhor fala conosco de uma maneira direta, de uma maneira tremenda e maravilhosa. É o Espírito de Deus aquele que nos traz a revelação da sua palavra. Mas lá o texto bíblico diz que Abraão, aos 75 anos de idade, ele se despediu dos seus familiares, não é?
e saiu de Harã, levando consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, o filho de seu irmão. E mais, o texto bíblico diz que ele levava todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que haviam comprado em Harã. Era normal naquela época. E eles saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram. Mas Abraão não sabia. Deus sabe para onde está nos conduzindo, irmãos. Deus sabe para onde está levando a sua igreja. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o seu poder. Deus não perdeu a sua determinação de nos abençoar, de nos guardar, de nos proteger. Ele é o guarda de Israel, o guarda que não dorme, o guarda que não cansa. Abraão, como todos sabem, eu já falei, ele não tinha nenhum filho. E a promessa de Deus foi para Abraão e seus descendentes, no plural. Aí eu ficava pensando assim, cara com 75 anos de idade, rico, bem estabelecido, recebe a promessa de Deus, que seriam abençoados, que através dele seriam abençoadas todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Irmãos, todas as promessas que o Senhor tem feito para você, estão incluídas a sua família. Deus não faz uma promessa para o sacerdote da casa, que é o homem, e somente para ele, não. Deus não faz uma promessa para tirar o pai, para ficar longe da sua mulher e dos seus filhos, para que ele seja abençoado e depois abençoe a sua família. Não, a bênção vem para a família toda. A bênção do Senhor é completa. Ah, pastor, mas eu não tenho filhos. O Senhor está chamando, está abençoando, vai abençoar você e sua mulher. Ele não vai deixar faltar nada. E quando eu fui chamado para o ministério de uma forma tremenda e maravilhosa, uma das minhas preocupações era a seguinte: Senhor, como eu vou sobreviver e sustentar a minha família? Eu posso testemunhar para vocês que nunca faltou nada. Nada. O Senhor é aquele que supre as nossas necessidades, mas Ele continua querendo dos seus filhos obediência e fé. Obediência e fé. Se a promessa de bênção não contemplar a sua mulher e os seus filhos, não provém de Deus. Rejeite, em nome de Jesus. E quando a gente vê no Novo Testamento, o Senhor usa o apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, versículos de 6 a 9, diz assim: assim foi com Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Sabei, então, que os da fé é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Desse modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu. Amém? A gente diz que Abraão é o pai da fé. E depois de muitos anos, Deus usa o apóstolo Paulo para deixar registrado que a promessa que o Senhor tinha feito lá atrás, essa promessa continuava sendo válida, e que essa promessa era promessa para os descendentes espirituais, os da fé em Abraão. É claro que ele teve seu filho, prosperou, a gente sabe da história, mas Deus usa o apóstolo Paulo para, escrevendo aos Gálatas, para que ele anunciasse com clareza quem são os descendentes de Abraão, os da fé. Os da fé.
E Paulo continua, no mesmo capítulo 3 de Gálatas, nos versículos 27 a 29. Porque todos vós, que em Cristo fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós são um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém? Então, no texto, Deus fala através do apóstolo Paulo, para que tenhamos conhecimento, para que tomemos posse das suas promessas. Amém? Ah, irmãos, quanta coisa. Então, hoje, com base bíblica, nós podemos dizer que em Cristo Jesus são benditas todas as famílias da terra. O que temos feito como igreja? O que temos feito para que famílias sejam alcançadas, para que elas recebam essa palavra, para que possam serem transformadas pelo poder que há no nome de Jesus, pelo agir do Espírito de Deus através da palavra nessas vidas. Então o Senhor Eterno usou o profeta Isaías para anunciar a grandeza dos pensamentos, dos caminhos divinos, para você e sua família, para todos nós que estamos em Cristo. Amém. Amém. Igreja, Deus tem abençoado e continuará abençoando a família no modelo judaico-cristão. As ameaças e tentativas contra a família não interferirão nos projetos divinos para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe nada que o homem faça, não existe nada que o homem diga que possa impedir ou interferir naquilo que Deus tem para fazer na vida da sua igreja. Aleluia. Meus amados irmãos, a própria palavra de Deus nos ensina que nós não sabemos o dia nem a hora em que no qual seremos chamados ou seremos arrebatados. É por isso que nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados como se fôssemos ser chamados agora, e precisamos trabalhar, fazer a obra do Senhor como se Ele fosse voltar só daqui a 100 anos. O que eu quero dizer com isso? A gente não pode desanimar. A gente está vendo tudo está acontecendo, né? A gente vê que o período da grande tribulação está próximo. Mas eu creio que a igreja do Senhor será arrebatada. Mas Ele não deixa nenhum vestígio, algo que diga o arrebatamento vai ser em tal lugar, não. É a qualquer momento. A segunda vinda, sim, Ele deixou várias palavras, várias profecias. Então, como igreja de Cristo, nós temos que manter o nosso olhar fixo nele. Agora, isso não significa abandonar as coisas, as obrigações que temos na terra. Não, irmãos. Cuidar dos filhos, cuidar dos negócios. Mas o nosso coração tem que ter como bem maior, tesouro maior, o Senhor. É necessário estar sempre lembrado das promessas divinas para aqueles que são fiéis ao Pai Eterno. É responsabilidade dos pais instruir aos seus filhos. É responsabilidade dos pais prepará-los para que eles possam enfrentar lá fora o mundo. Já na escola. Eles precisam saber que existe um Deus que é todo poderoso, que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Uma vez estando firmados na rocha eterna que é Cristo, eles permanecerão firmes no Senhor. E no momento que o Senhor chamar, ou a trombeta tocar para o arrebatamento, subirão. Não há nenhuma dúvida com relação a isso, irmãos. A cada dia cresce a oposição.
Você veja, já proibiram no Brasil as escolas terem a Bíblia. As bibliotecas públicas. Daqui a pouco eles vão querer o quê? Proibir que a gente tenha a Bíblia em casa. Meus amados irmãos, então nós precisamos acordar para ver a nossa responsabilidade com relação às nossas escolhas, as escolhas dos nossos dirigentes. Nós temos que estar firmados nisso aqui, porque é o Senhor quem nos fala. É o Senhor quem nos diz através da sua palavra. Então, como igreja de Cristo, nós temos o quê? Nós valorizamos a família, valorizamos o casamento. São instituições divinas. E o Senhor Jesus, Ele usa um termo lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Ele diz assim, que eles não são do mundo, na sua oração ao Pai, como eu do mundo não sou. E aí ele fala que o mundo os odiou. Jesus usa essa palavra pesada, ódio. O mundo os odiou. O mundo não ama a igreja do Senhor, gente. Não ama. As pessoas muitas vezes preferem que um dos seus familiares esteja fazendo coisas totalmente erradas do que servindo a Cristo. Quantas coisas nós vimos isso. Quantas coisas. Meu avô foi colocado para fora de casa com 18 anos porque aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E nunca faltou nada para ele. E nós estamos aqui. Então, meus amados irmãos, é esse Deus que está conosco. É esse Deus que nos protege. Eu tenho dito aos irmãos que o Senhor não nos deu o espírito de medo, mas de ousadia, de poder. O Senhor tem capacitado a sua igreja. O Senhor tem instruído a sua igreja através da palavra, através de homens e mulheres comprometidos com Ele. Meus amados irmãos, os pensamentos e os caminhos de Deus para a família são maiores, mais altos do que os nossos. Ninguém no universo, força alguma no universo, em conjunto ou separadamente, tem poder para interferir nos planos e propósitos divinos para a sua vida. Mas se você disser, não, eu não quero, o Senhor respeita. Ele não desiste. Ele fica dando oportunidades para que você possa entender, para que você possa aceitar. Mas Ele respeita. Então os planos e os propósitos do Deus Altíssimo para a sua família, para a sua vida e para a sua família estão estabelecidos. E a condição para recebê-los é obediência, fé e determinação em ser sal da terra e luz do mundo. Onde quer que você esteja, amém? Onde quer que estejamos, sal da terra e luz do mundo. Não importa o tempo, as estações ou as circunstâncias, os caminhos e os propósitos divinos são mais altos do que os nossos, são maiores do que os nossos. Eu preciso encerrar. Nesse tempo de pandemia, assim como nos demais tempos, nos manteremos firmes na certeza de que o nosso Redentor vive e intercede por nós diante do Pai Eterno. É isso. E o Espírito Santo, da mesma maneira, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, como igreja do Senhor, nós temos a proteção do Senhor. Nós temos o cuidado do Senhor. Nós temos a palavra do Senhor. Nós temos a presença do seu Santo Espírito, que é o Consolador, é aquele que consola, aquele que conforta, é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é aquele que nos faz lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então, que todos nós procuremos servir ao Senhor com alegria, que estejamos testemunhando para os nossos filhos, né? Eu tenho falado para os meus netos,
tenho contado histórias da minha família, da nossa família, mostrando para eles tudo aquilo que Deus tem feito e continua fazendo e continuará fazendo. Então conte a sua história para os seus filhos, fale para eles, e em tudo exalte e glorifique ao nome do Senhor. Então não desanime. Nós não podemos permitir que o desânimo chegue e encontre lugar. Não, ele não vai encontrar lugar na nossa vida. Que ele vai bater a porta? Vai bater a porta, mas não vai permanecer. Porque quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, então a gente pode ter certeza que Ele continuará nos sustentando, que Ele continuará trabalhando em nosso ser. Durante todos esses anos, com diversos pastores que estiveram aqui conosco, nas congregações, eu sempre disse o seguinte: tem um dia que é para o pastor e a família. Aí alguém disse assim: pastor, e se acontecer alguma coisa nesse dia? Isso não tem problema. Eu ligo para um diácono, para uma pessoa, vai lá e dá assistência. Se for crente e morrer, já foi para o céu. Sabe por quê? Como nós podemos dar assistência a vocês e a família de vocês, se não pudermos dar assistência, cada um, à sua família? Mais importante do que tudo na sua vida, em termos na terra, é a sua família. Eu tenho dito aos irmãos que é o campo missionário, é o primeiro campo missionário, e talvez o mais difícil. Nunca esqueça que Deus conhece o futuro, e ninguém mais, o inimigo não conhece o futuro. Ele não é onisciente, Ele não é onipotente. O nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente, transcendente. Então Deus conhece o futuro, e Ele não nos trouxe até aqui para a gente voltar atrás. Ele vai manter a sua fidelidade, Ele vai manter o seu cuidado. E quando a gente olha para Jesus, a gente vê que tudo do Senhor foi com equilíbrio, tudo com equilíbrio. Agora, Ele não negociou com o inimigo da nossa vida. Não. O que é do mundo é do mundo. O que é de Deus é de Deus. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E que todos os planos, todos os propósitos do Senhor cumpram-se na vida de todos aqueles, dessa família, dessa igreja, neste lugar. E sem dúvida alguma, as bênçãos do Senhor continuarão sendo derramadas abundantemente. Porque Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro. Então, Deus não está voltado somente para o já, para o aqui e agora. Ele está voltado para o já, o aqui e agora, e o amanhã, depois e a eternidade. E o maior propósito de Deus é que estejamos vivendo com Ele eternamente. Ele está voltado para a eternidade. E tudo que Ele faz, tudo que Ele nos dá, tem um propósito maior, de que verdadeiramente estejamos vivendo com Ele por todo o sempre. Amém? Fiquemos de pé.